O mês de maio é destinado à conscientização sobre doenças inflamatórias intestinais. Hoje há uma estimativa de que 5 milhões de pessoas tenham essas doenças no mundo. Adolescentes e adultos jovens são os mais afetados. Sobre este assunto, eu conversei com o médico Fábio Campos, da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Olha, as doenças inflamatórias intestinais se caracterizam por serem duas doenças que afetam a população brasileira, principalmente, cada vez mais. Uma delas se chama retocolite ulcerativa e a outra se chama doença de Crohn. E as doenças inflamatórias intestinais, elas não são tão prevalentes nem tão importantes ainda como é o câncer do intestino, mas cada vez mais elas vêm ocupando um espaço importante na saúde pública, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Para você ter uma ideia, nos últimos 10, 12 anos, houve um aumento de cerca de 70% das internações hospitalares devidas às doenças inflamatórias intestinais. Então, mudou totalmente a incidência dessas doenças. Aumentaram não só as internações, com os pacientes que são tratados clinicamente em ambulatório, em consultórios, como os pacientes que também chegam a fazer tratamento cirúrgico. As duas doenças incidem mais em populações com maior poder aquisitivo, em pessoas que vivem em zonas urbanas, não em zonas rurais. Então, e também pelo fato de que no Brasil e em vários locais do mundo houve uma ocidentalização do nosso hábito alimentar. Então, provavelmente, o avanço da doença está relacionado não apenas a questões genéticas, mas também a questões ambientais. Dentre elas, o principal é a nossa alimentação. E quais são os primeiros sinais? Olha, varia muito, porque as doenças são um pouco diferentes. A retocolite ulcerativa é uma doença que pega, como o próprio nome diz, o reto e o cólon. O cólon é o intestino grosso. Então, ela pega as partes mais finais do intestino grosso. E a retocolite ulcerativa, ela comete apenas a mucosa do intestino grosso, que é aquela camada de revestimento interno. Já a doença de Crohn, ela pode existir em todo o aparelho digestivo, mas ela predomina no intestino delgado, também existe no cólon e também existe na região perineal, nosso períneo. Então, dependendo da localização da doença, dependendo do tempo de evolução da doença, as manifestações vão ser distintas. O mais frequente é a pessoa ter diarreia e sangue nas fezes. Não é uma diarreiazinha de 1, 2 vezes por dia. Às vezes tem pacientes com doença importante que chegam a ter 10, 15, 20 episódios por dia. É uma diarreia realmente importante. As doenças levam a emagrecimento, cólicas abdominais, perda de peso, distensão abdominal, a pessoa sente a barriga distendida e, além disso, ela pode ter manifestações perineais da doença, ou seja, presença de plicomas, que são sobras de pele, presença de fissuras anais. A pessoa pode ter ainda manifestações extraintestinais, quer dizer, fora do intestino, manifestações oculares, pode ter manifestações dérmicas na pele. Então, é uma doença sistêmica, ela acomete vários órgãos e pode acometer de maneiras diferentes ao longo da evolução da doença. E um exame fundamental para o diagnóstico e acompanhamento da doença é a colonoscopia. Quando ela deve ser feita, indicada, e o que é possível saber sobre a realização desse exame no Sistema Público de Saúde? Olha, a colonoscopia é um exame bárbaro, né? Normalmente as pessoas têm medo, têm receio, evitam a colonoscopia, mas a colonoscopia é um exame que basta 2 a 3 horas de preparo para você fazer e uma sedação, você está apto a fazer o exame, que geralmente é rápido. Se for apenas um exame diagnóstico, ele pode durar alguns minutos. Eventualmente, pode surgir dificuldades e demorar um pouco mais, mas geralmente não é um exame demorado, não é um exame dolorido. A colonoscopia nas doenças inflamatórias intestinais, ela está sempre indicada, porque você precisa ver se o cólon está acometido e quanto ele está acometido. Então, quando o indivíduo tem os sintomas e você suspeita, pensa na possibilidade de que ele tenha a doença inflamatória intestinal, você tem que fazer a colonoscopia
como uma das medidas iniciais de investigação para o paciente. E em relação aos tratamentos, o que é possível hoje? Houve um progresso considerável nas últimas décadas. Quando eu me formei, você tinha aí meia dúzia de analgésicos anti-inflamatórios que a gente utilizava no tratamento dessas doenças, e o objetivo do tratamento naquela época era apenas obter uma melhoria dos sintomas das pessoas. Hoje em dia, a gente fala em objetivos muito mais certos, muito mais profundos. Para você ter uma ideia, um dos objetivos hoje é você conseguir a remissão histológica da doença. O que é isso? É você fazer um exame endoscópico, como a colonoscopia, não ver nenhuma inflamação, fazer uma biópsia desse tecido, tirar um pedaço desse tecido, dar para o patologista, ele põe o material no microscópio e ele não vê inflamação, ou seja, quase que como você obtendo uma cura da doença, embora não exista ainda a cura das doenças inflamatórias intestinais. Então, houve um progresso enorme. Esse progresso se deveu ao desenvolvimento de medicamentos que nós chamamos de biológicos. Esses medicamentos biológicos ainda estão em desenvolvimento. Todo ano aparecem 2, 3, 4 produtos que são lançados primeiramente na Europa, nos Estados Unidos, depois eles acabam vindo aqui para o Brasil. E são medicamentos que você tem que começar a usar, você tem que estabelecer muito bem o diagnóstico da pessoa, porque ela vai começar a usar e ela não vai parar. Porque eu te disse, a doença não tem cura. Então, você não está autorizado a interromper o tratamento até o momento atual. Então, sempre vai ter uma proporção de 20%, 30% dos doentes que vão ter que acabar indo para a cirurgia, por exemplo, para tratar complicações das doenças inflamatórias.